Oi, pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Outcast. Hoje nós estamos com um quadro, o segundo episódio do quadro Fora da Caixa, né, Ana? Então, bem-vindos de novo. A gente demorou um pouquinho para voltar com mais um episódio, mas estamos aqui. Graças a Deus, conseguimos, né, amiga? Voltar, né? Muito bem, sim. Uma volta incrível aqui. E hoje nós trouxemos duas convidadas maravilhosas. Eu acho que esse tema é incrível, que é sobre inseminação artificial. Então, se você conhece alguém que tem interesse em saber mais sobre esse assunto, compartilha o nosso vídeo com ela, com eles, com a família, quem quer assistir. E curte também o nosso canal lá no Instagram, curte o nosso canal no YouTube, ativa o sininho para quando chegar novos vídeos, você saber que a gente publicou novos vídeos. Então vamos lá, pessoal, vamos apresentar nossas convidadas. Hoje nós estamos com a doutora Cassiane. Oi! Ela é especialista em inseminação artificial, e com a Cristiane, que é uma mãezinha, né, que passou por todo o processo da inseminação. Né, Ana? Isso, muito bem. Muito prazer recebê-las aqui no nosso programa. Vamos aprender um pouquinho e ver como que é, né, todo esse processo de inseminação, de uma maternidade também, né? E eu acho que tem muita coisa pra gente falar. Eu costumo dizer que, primeiro, boa noite. Oi a todos, eu tô muito feliz com o convite, obrigada Ana, obrigada Evelyn. Desculpa aí as mudanças de data e tudo mais, a gente precisa fazer. A Cássia, eu já conheço ela porque a filhinha dela estuda com a minha, então eu já tô namorando convidar ela faz um tempão já, só que eu não convidava. Falei, agora vai surgir essa oportunidade. Agora é o momento. Agora vai dar certo. E o tema aqui, infertilidade, tratamentos para engravidar, é muito oportuno no canal de vocês, né, que fala sobre maternidade, sobre amor de mãe. E o amor de mãe começa muito antes, né, Cris? Sim. Começa no desejo. Muito antes de chegar até a barriga, né? Começa no sonho, no desejo. Sim. Então, é o meu dia a dia, é o que eu trabalho, né? A minha especialidade. Então, é um dos meus motivos de viver, né? É trabalhar com esse mundo das tentativas e das pacientes que conseguem a gestação. Você sempre quis? Não, aconteceu. Do nada, né? Você acha que eu ia querer ir lá? Olha, eu vou aqui contar uma coisa super secreta pra vocês. Eu tinha um ambulatório na minha residência, que era um ambulatório de infertilidade, de dor pélvica. Então, tinham muitas pacientes de endometriose e de infertilidade. Na faculdade? Na residência. Depois da faculdade, a gente faz 3 anos de residência. Eu não gostava. Eu fugia, porque eu não sabia como lidar com a dor daquelas mulheres. Aquilo pra mim era tão difícil, despertava uma dor em mim, eu acho. E aí eu dava um jeito de fazer outro estágio, de não ir, sabe aquilo que me incomodava. E eu achava que é porque eu olhava pra elas e pensava, ai, que mulheres chatas. Eu achava difícil, sabe? Sim, elas têm tanta queixa. Pra quê? Sabe? Desiste. E aí, a vida foi me moldando. A minha maternidade chegou. Eu passei por um período de infertilidade também. Eu tentei engravidar. Eu perdi minha primeira gestação. Eu descobri uma doença na tireoide, que aí eu ia precisar de uma quimioterapia. E talvez eu ia ter a minha fertilidade prejudicada. Então, eu me vi diante daquilo. Eu falei, gente, mas o meu sonho sempre foi ser mãe. Como assim? E agora? Aí você vai... Deu certo, depois deu tudo certo. E as pacientes de infertilidade sempre me tocaram muito. Lá na residência, parecia que era um incômodo. Eu pensava, eu não consigo ajudá-las. Eu não gostava de ir para aquele ambulatório e tudo mais. E aí, aqui, já em Sorriso, eu fazia ultrassom lá no hospital. E eu não trabalhava com reprodução assistida ainda, né? Eu fazia ultrassonografia. Eu era ginecologista, fazia ultrassonografia. Eu atendia várias pacientes fazendo tratamento à distância. Então, aqui em Sorriso, elas faziam os ultrassons e acompanhando com os médicos de outras cidades.
E eu novamente me vi diante daquela situação, gente, mas Precisa sabe, trazer é um pra momento cá. tão difícil. E aí comecei a vivenciar com as pacientes, elas estão longe dos médicos, elas estão tão suscetíveis. E aí eu já nesse contexto, eu já era mãe. E eu simplesmente me deu um clique, eu falei, eu vou estudar isso e eu vou fazer isso aqui em Sorriso. Porque eu quero estar perto, eu quero poder ajudar essas mulheres. E aí eu fui. Aí eu fui fazer. Uau. Cara, é engraçado como a vida leva a gente por caminhos que a gente acha que não vai e de repente a gente se bota na frente sem querer, né? A Isso. minha vida também foi toda, eu acredito que todos nós aqui teve esse momento na vida, mas depois você olha pra trás e fala, caramba, como Deus coloca a gente nos caminhos sem perceber. E depois a gente tem sentido naquilo que a gente, como você falou, né? Não parecia um incômodo, mas não... Por que me incomodava tanto aquele ambulatório? E hoje, 50%, mais de 50% das minhas pacientes têm endometriose ou algo semelhante. Ovário policístico. Isso, e né, a maioria, mais de 90%, estão no processo da infertilidade. Então, assim... Tem muito caso. Tem muito. Tem bastante. A estatística é de quantos casais em 100? Um casal a cada 6. Um casal, Um casal a Um cada casal a 6. cada 6. A gente estima que tem em torno de 20 mil pessoas inférteis aqui na nossa região. 21. Nossa, uau. Mas você dá algum estudo? com Isso, É o OMS. Ah. Um dado da OMS. Mas tem um fator mundial. assim? Olha, Uma a causa. infertilidade é uma doença, é um problema de saúde definido pela OMS e ela é super democrática. 30% é de fator feminino, 30% é de fator masculino, 30% é dos dois. Então é uma doença que ela é conjugal. A gente nunca consegue definir, é uma infertilidade feminina. Ela é uma infertilidade conjugal com fator feminino. Por exemplo, as tubas obstruídas é um motivo de infertilidade. O que faz a tuba de uma paciente ficar obstruída? Ela pode ter endometriose e não saber, ela pode ter tido algum tipo de infecção pélvica na vida assintomática e que obstruiu a tuba. Então, é um fator de infertilidade e muito comum. Nas nossas pacientes, cerca de 50% vão ter endometriose. É isso quando não tem mais de um fator, né, associado, né? Exatamente, é super comum a gente ter mais de um fator associado. Caramba. Gente do céu, eu não sabia desses dados, assim. Não, Porque a gente vê muita criança com algum transtorno, né, no mundo aí vindo e tal, síndromes também. E a gente, como mãe, vai ver mas, o que está causando, né? E tem N, né, coisas que pode causar. E uma das coisas é a alimentação, né? Principalmente parte do autismo, que não que seja a alimentação que causa o autismo, a alimentação da mãe, mas assim, nós viemos de uma década, da década de 90, onde o industrializado surgiu, né? E a gente começou a comer muito dessas coisas. Então, dos estudos que tem por aí é a alimentação, né? A nossa saúde, do que a gente come, o que isso interfere também nos nossos descendentes. E eu vejo muito isso no caso, principalmente autismo. Provavelmente, esses aumentos de infertilidade é uma coisa assim, que a gente vê muito, né? Tem fatores culturais, né, Cassi? Que nem a decisão da mulher de adiar a gestação, né? Sim. Também. Né? Que Hoje é uma a gente questão tá histórica. Mais tardio, você fala, sim. por causa da idade, hoje as mulheres estão querendo trabalhar mais, tarde, Isso. né? Mas não que por si só isso seja sentença de um dos infertilidade, mas é um fator. Sim. Então, assim, E questões de risco de ter tem criança com uma deficiência também, Com uma né? deficiência questões também. culturais Entendi. também, né? Então, a maneira como o meio vive tem impacto, né? A gente talvez não pode dizer que algo seja decisivo justamente porque é tão rico e tão vasto. Tem um relógio É muito biológico da mulher. multifatorial. E você, Cris, quis ser mãe pela segunda vez, e o que veio essa vontade de procurar a inseminação artificial? Como foi pra você? Foi
essa mesma surpresa que vocês tiveram. Nossa, eu não sabia que era assim. Esse mundo. Porque quando a gente resolveu aumentar a família, a minha filha mais velha tinha 5, quase 6 anos. E a Estela veio, assim, de uma gestação né? De primeira, eu engravidei da Estela. Então, na minha cabeça, uma próxima gestação ia ser, assim, uma coisa muito fácil. Muito fácil, era muito fácil engravidar. Porque na minha cabeça, eu era fértil. Né? Tinha plena certeza disso. E não aconteceu. E quando aconteceu, tivemos algumas perdas, né? Tive algumas perdas gestacionais. Mas você, desculpa, não Sim. querendo ser invasiva, mas você tinha algum problema de saúde? Não? Até hoje a gente exatamente o que aconteceu. E isso é muito comum. É muito comum. Sério? Meu Na Deus. segunda Justamente gestação, você fala? Ou no Tanto processo? Na infertilidade, nem sempre a gente identifica exatamente qual é a causa. Porque é tão Entendi. multifatorial. Entendi. Exato. Mas mesmo a pessoa que nem ela teve filho já e depois não conseguiu, é considerado infértil? Sim. Sério? Chama infertilidade secundária. Aí é uma questão Olha conceitual. só. A gente conceitua como infertilidade primária o casal que nunca conseguiu um bebê em casa, e um casal com infertilidade secundária, aquele que já tem pelo menos um bebê em casa e que não está conseguindo o segundo, depois de pelo menos um ano de tentativa. Tem que ter um ano de tentativa para saber que tem algum problema? Nem Alguma coisa? Nem todos os casos. Se a gente tem um casal que conhecidamente não tem nenhuma doença, patologia masculina, nenhuma patologia de alteração de ciclo menstrual, de cólica forte, de suspeita de endometriose, esse casal tem a mulher menos de 35 anos, o homem menos de 40, eles podem esperar um ano de tentativa. Fora isso, a gente já indica investigar com menos tempo. Em alguns casos, 6 meses. Em alguns casos já de imediato. Porque você, na Quero anamnese, tentar né? já na anamnese. Na Quero anamnese. tentar, pretendo engravidar tal mês. Já tem que Às procurar. vezes você pega lá uma paciente, tô 3 anos sem usar nada e nunca tentei, mas nunca aconteceu também. Já Isso. acende uma luzinha vermelha, Luzinha vermelha. Tive cólica de parar no pronto-socorro desde a adolescência. Já acende luz vermelha e a gente encontra mesmo muita alteração. Eu, essa semana, atendi um casal com esse perfil e é muito comum. Eu tô tentando engravidar, doutora, tem 8 meses. Não é um tempo. O paciente tem 31 anos, não é um tempo tão longo. Vamos continuar na anamnese. Mas eu nunca usei anticoncepcional. E tem 8 anos que eu tô casada. Esse casal tem algum fator de infertilidade. Entendi. Porque se não tivesse Todas. nesses 8 anos, já teria. Já Até teria porque- escapado. Até porque, gente, Sim. eu vou falar que o meu caso, nenhum dos dois foi planejado. E veio assim, muito sem querer. Esse eu é um tomando- casal sem infertilidade. E eu tomando anticoncepcional do Miguel, eu tomava, mas eu não era muito certinho. Tomava mais ou menos. Mais ou menos. É por isso que E aí, e também eu lembro que eu fiquei doente, tomei antibiótico, enfim, né? E aí eu lembro. antibiótico. O tal do antibiótico. Ai. Sempre ocupado, tem umas coisas Culpado. E aí eu lembro que eu emagreci bastante, porque a obesidade também é um fator que dificulta, né? Mas eu não queria emagrecer porque sim. E aí eu engravidei. E assim, foi muito rápido. E mesmo tomando mal e mal, mas tomando antibiótico, eu engravidei. E a Mirella foi a mesma coisa. A mesma coisa. Então, assim, eu falava assim pro meu marido, né? Que não quero mais emagrecer. Toda vez que você Não ficou mais encosta. saudável, veio a gestação. Veio a gestação. E eu acho que uma coisa interessante dessa intervenção precoce, não é nem precoce, é oportuna, né? Isso. Intervenção oportuna é que o tempo é precioso. Tempo é precioso na fertilidade, Tanto do com ponto de vista certeza. biológico quanto psíquico, né? Então, você Você diz do começo do processo até engravidar? Até engravidar. Isso, né? Então, assim, acho que quando uma mulher procura um profissional com a queixa de não consigo engravidar, ou tenho medo, pelo menos uma escuta e
um cuidadozinho ela merece, sabe? Porque às vezes a família fala assim, não, você tá tentando só 8 meses. Mas peraí, tem um por trás, né? Então a família fala assim, a pessoa tá muito nervosa. É ou, às só vezes, ansiedade, é só você esquecer que vai ou dar às vezes certo. um profissional que não é da área fala assim, não, é 1 ano, você é muito jovem, dá pra esperar até um pouquinho mais, sabe? Então assim, eu acho que falar disso e disseminar essa informação de que o tempo é precioso, pelo menos para uma avaliação, né? Não significa que aquela paciente já vai de cara para uma FIV, né? Sim. Mas ela vai ser avaliada, ela vai ser ouvida, e isso o tempo conta muito. Assim. E eu acho assim que além do financeiro, que não deve ser um processo barato de se fazer, é assustador para a mulher. Então, às vezes, até quando você deve chegar e falar para sua paciente, olha, o que você acha de a gente tentar ou fazer assim, né? Eu não sei como você aborda, mas eu acho que ela deve se espantar assim, meu Deus, será que eu preciso mesmo? Será que eu... Evelyn, é difícil para elas até agendar a consulta. Os casais chegam num nível de estresse extremamente alto no dia da primeira consulta e eles relatam, doutor, eu tô sem dormir desde o dia que eu liguei e agendei. Uau. Porque assim, é muita ansiedade, é aquela confirmação de que realmente eu vou precisar procurar uma sensação de fracasso. Fracasso. Assim, É isso. Sério? Eu não consegui. Eu não consegui me reproduzir. É isso. A gente nasce, a gente cresce, a gente se reproduz, a gente vive, é a lei da vida, a gente, né? Tem isso como uma certeza absoluta. O ser humano desperta isso, né? E aí chega nessa parte, eu não consigo. Então é uma sensação de fracasso. Eu tive essa sensação quando eu precisei começar as investigações. Mesmo tendo já um filho. Olha só como é que Mesmo é, né? já tendo a Estela. E aí vinha o peso de... Por que lá atrás eu consegui? Porque aí veio a questão de... Eu espacei 6 anos. Aí a culpa por ter demorado. Né? Por mais que eu voltei a tentar engravidar, eu tinha 33, eu ainda era jovem. Mas na minha cabeça tudo isso pesou, sabe? Deveria ter tentado antes. Então, assim, a culpa, ela vai permeando, sabe? Essas questões. Então, eu penso que é muito válido isso. Então, a gente tem um impacto de agendar a consulta, de receber o diagnóstico, né? Quando você consegue fechar um diagnóstico. Você tem um impacto vamos ter que fazer um tratamento X ou Y. O tratamento pode falhar, às vezes, não é garantia. Porque a gente pensa toda essa tecnologia. Não, então, agora vai dar certo. É só eu querer fazer a FIV, agora vai dar certo. E aí, sabe? Então, assim, são tentativas. Muitos processos, assim, que quando a gente começa, a gente não tem noção do que eu vem acho pela se a gente frente. tivesse noção, não sei se a gente iria. É tipo o que você viveu ali. É verdade. Você não sabe como que o seu caminho vai ser. E tem paciente que consegue de cara. Assim, de primeira, exato. É muito peculiar isso. E tem paciente que chega e você fala assim, eu acho que esse casal consegue só com o coito, como é que fala? Sim, tem, coito programado. Sempre o casal procura pro atendimento. A anamnese é feita, né, avalia tudo, entende tudo daquele casal e aí a gente vai por degraus. É um casal que tem condição de fazer baixa complexidade? Baixa complexidade é o quê? É uma gestação que acontece em moldes naturais. Ou vai só fazer eu vou fazer os exames e vou falar assim, o dia certo de namorar. Ó, dia certo de namorar é hoje. Namoro hoje e amanhã. E aí tem um monte de gente que consegue engravidar. A Cris já fez algumas. Algumas. A Manuela veio assim. Amor, onde você tá? Vem agora. Aí. E tem muitos casais que a gente consegue a gestação, mesmo que já vinha tentando há um tempo, a gente consegue a gestação dessa forma porque a gente tem oportunidade de otimizar a fertilidade. Por quê? Aqui um exemplo, a gente depois de muito tempo fazendo dieta adequada, mudanças, vitaminas, todo um contexto, né? os seus exemplos ali nas 2 perdas de peso vieram gestação. Então, otimizar a fertilidade também tá nesse contexto. É um casal que eu identifiquei no meu histórico, nos exames e tudo, que
tem indicação de fato para fertilização in vitro, e aí a inseminação é diferente da fertilização. A fertilização é o que a gente tem de alta complexidade, é o mais tecnológico, complexo que a gente tem dentro da reprodução, que é a formação do embrião fora do corpo. Então, eu colho o óvulo da mãe, eu colho o sêmen do pai, eu faço o encontro dos dois no laboratório e depois, com o embriãozinho pronto, eu coloco esse embriãozinho no útero da mãe. Isso é o que tem de mais complexo e tecnológico, e alguns casais realmente precisam desse tratamento para engravidar. Quando? Quando a contagem do sêmen é muito baixa, mesmo tomando remédio não consegue chegar no nível adequado, ou a mobilidade do espermatozoide, porque para engravidar natural, eles precisam estar em grande quantidade nadando para eles alcançarem lá no útero, dentro do útero da mulher, alcançarem o óvulo. Por exemplo, uma mulher que tem as tubas alteradas, a fecundação, o encontro entre o óvulo e o espermatozoide no corpo humano, ele acontece dentro da tuba. É um canudinho que leva uma coisa até a outra. Se o canudinho estiver entupido, obstruído, doente, essa mulher precisa de fertilização in vitro. É um casal que está tendo perdas gestacionais, que a gente precisa estudar a genética do embriãozinho para ver se consegue parar de ter perdas gestacionais, é um motivo para a gente fazer a fertilização. Então, tudo isso a gente vai ver na consulta, na anamnese, e o que é, assim, preponderante, o desejo do casal. O casal quer, é o tratamento que eu estou indicando, que a gente, diante de todas as variáveis, a gente está vendo como o melhor caminho. Doutor, eu não quero. Tá bom, vamos pensar em uma outra possibilidade, porque a decisão é sempre do casal. Quem que quer engravidar? É o casal. Então, eu tô ali para oferecer os caminhos, oferecer a companhia e dentro do que a medicina consegue oferecer, mas a decisão final sempre vai ser do casal. Aí tem algumas pessoas que fazem fertilização in vitro e aí antes da próxima fertilização in vitro engravidam. Naturalmente. Porque a Manu, a gente implantou um embrião, o único embrião que a gente fez fertilização, então igual ela falou. Teve que fazer a fertilização no laboratório. Três vezes para conseguir um embrião. E aí, em janeiro do ano passado, a gente implantou o embrião. Numa classificação só a melhor de todas. O embrião era lindinho, o meu útero sempre ok, muito sempre bonito. Muito bom. Então, negativo. E eu não engravidei. Aí eu pedi um tempinho curto, porque a idade pesa. Sim. De 36, não era tão velha, mas no histórico eu queria. Aí a mulher quando quer engravidar, ela quer. Ela quer. E aí eu falei, não, mas eu preciso descansar. Em fevereiro eu engravidei. Foi. A gente ia fazer outra, que daí ia fazer todo o processo de novo, coletar óvulo lá por ela tava dando uma respirada para recomeçar. Você vê ali que o psicológico já pegou um pouco, né? Eu tava bem. E ela era considerada bem. Eu lembro que eu cheguei pra casa e eu falei assim, cansei, eu quero fazer botox, eu lembro. Fazer botox, quero fazer luzes. Eu quero dinheiro com outra coisa. Deixa isso. Não sobrava dinheiro, não sobrava tempo, não sobrava energia. Sabe? Eu falei, tô me sentindo feia. Eu falei assim, mas é porque essa revelação não tava esperando. A maternidade já pesando antes de você Sim. Porque o amor de mãe começa realmente nas tentativas. Gente, esse universo absorve a mulher. É uma energia, né? Sim, ela desloca para aquilo, entendeu? A maternidade, os anos iniciais da maternidade fazem isso também. Sim. Né? Então, assim, imagina, eu tava já 4 anos, né, nesse processo. Então, assim, eu estava muito desgastada. Fisicamente, psicologicamente, financeiramente, sabe? Sim. As últimas tentativas a gente estava indo a São Paulo. Então, assim, tinha todo um deslocamento com uma criança em casa, porque a minha filha mais velha ficava aqui.
Então, assim, eu precisava descansar, mas eu não desisti. Eu precisava. Só mais uma. Esse mês, uma mudancinha de rota. Esse mês a gente vai na modalidade light, assim. Isso. A gente acompanhou Aí a ela ovulação. voltou pro coito programado. Você classificou? Isso, Sim. vamos voltar. Então, assim, e acho que é Modalidade muito light. legal você encontrar esse diálogo e essa abertura Eu ia com quem tá falar. te cuidando, Sim. Perfeito. sabe? Super importante. Isso, É. né? Tem que ter, né? Tem. Essa troca aí. Mas é Porque que tem que confiar. falamos por nós, né, amiga? Nada a ver com inseminação, mas tem muitos profissionais que chegam pra nós e dizem, você tem que fazer ó o tempo. E aí a gente começa a ficar, sabe? A gente começa a ficar apavorada. E a importância de você ter alguém como a Cassi pra te Fundamental. Direcionar, confortar, realmente. Fundamental. Não, vem aqui, eu vou te dar um abraço, tá tudo certo. E, É e isso aí. de acolher e de ser muito realista. É. Então, Cris, você não tem um ano. Você não pode dar um tempo de 1 ano, 2 anos. Sim, Sim, mas Mas um você mês pode dar um ou tempo de 1 mês, o 3 tempo que meses. você precisa. Você pode, sabe? E como isso foi... E se eu não tivesse engravidado a Manuela em fevereiro, eu teria continuado, sabe? Então, acho que o profissional... A infertilidade é do casal, mas o tratamento é da equipe, é de da todo mundo. equipe. Isso que eu acho que é interessante. Então, é do na verdade- casal, é do médico, é da enfermeira, é do pessoal do laboratório Sim. que vai Sim. fazer o beta. Gente, vocês Sim. precisam ver como é uma coisa assim que... Vira família. Vira, Chega lá, oi, vira. tudo bem? A gente faz oração. A gente faz Aham. oração. É. Mas eu eu até imagino. emociono de falar. Imagina, Porque, é o assim, grupo do WhatsApp já. Então, Porque amanhã a tá no próxima pergunta laboratório. é essa. É. Como que foi a sua... Não, agora deu certo. Como que foi a sua reação no dia? Como que foi o dia, né? Ai, gente, eu queria dizer pra vocês que eu tive uma explosão de felicidade. Que eu encontrei um Nirvana, mas não, eu fiquei com muito medo. Medo, com medo. Medo de o que Gravidez, você e agora o que que eu sempre sonhou tá na sua mão. E agora se você perder, Ah, né? Porque a Cris teve um histórico de muitas perdas antes. entendi. Do... Eu achei que você tinha ficado com Entendi. medo, tipo assim, e agora engravidei, o que eu faço? Não, Meu Deus, não. O medo era de perder mesmo. Eu tive a última gestação que eu perdi, eu descobri a perda na ultrassonografia de 12 semanas, né? Na translucência, não tinha batimentos. E eu lembro que quando eu fui fazer com a Cassi, eu tinha lá o meu altarzinho onde eu rezo, e todo dia eu entregava a gestação a Deus. Eu falava assim, Deus, você faz o que você quiser, tá nas suas mãos. Mas no dia da ultrassom, eu cheguei no meu altar e eu falei assim, hoje não. Hoje eu não vou te entregar a minha gestação, porque vai que você pega o meu bebê de volta. Sabe? Então, assim, é um processo, assim, De entrega, tá tudo de recolha. bem, mas não tá tudo bem. Sim, eu tô entendo. indo, mas não tô indo, sabe? Eu É entendo. assim, psicamente, é meio que uma montanha-russa, Sim. assim, sabe? Sim. Eu entendo, porque a gente Como também lidar faz com isso as com o filho, emoções, né? É. Sim. Muito do que você falou, E eu depois do relaciono medo com vem o o que a quê? gente... Depois do medo veio o quê? Depois que você fez? Eu curti pra caramba, meu Deus, foi uma gestação, assim, fantástica. Você Mas se quando que realizou. Me realizei. Quando que você Foi. respirou, assim, agora foi. Eu acho que depois dessa Quando? ultrassom, de 12, É. de 16 Foi. semanas. A gente se despediu Isso, com 14, isso, né? quando Aham. a Ah, dá uma me deu despedida. alta. É, que daí eu faço esse processo todo, né, da gestação e tudo, a gente confirma a gestação, está tudo bem, daí a gente se despede e ela segue em um pré-natal com um colega obstetra. Sim. É um vínculo muito... A gente fica muito emocionalmente envolvida, então eu acho que é até saudável para a relação mesmo, ainda mais uma paciente que ficou muito tempo com a gente ali Sim. nas tentativas, é mais saudável você estar com uma pessoa que está mais racional nesse contexto dessa gestação, né? Entendi. Então, a gente libera a paciente, daí o pré-natal vai ser feito com outro colega. Eu acho que eu ainda consegui umas semaninhas a mais. Ela esticou É um tipo pouquinho. Amiga, vamos marcar um churrasco, eu preciso da consulta. O que você acha? Já tava Bem nesse nível, né? isso. Seu Já não processo tava- foi quanto tempo? Entre o começo, uns 5 anos. 5 anos. 5 anos, assim. Entre tirar o DIU, tentar engravidar, perder, fazer Mas uma você- FIV, muda de médico, faz outra FIV. Aí engravida antes de uma FIV, que eu engravidei 2 vezes Antes da... de FIV. E você é mãe de quantos anjos já?
assim? 3 perdas eu tive 3 antes perdas. da Manu. Depois, entre a Estela e a Manu, eu tive 3 perdas gestacionais. 2 bem no início, e aí a Marina, que já tinha ali mais semaninhas, já tinha todo um vínculo Uau. e tal, que foi bem difícil. Você já tinha feito inseminação antes de ter sua primeira filha natural? Não. Ah, não, ela veio Ela sem... veio naturalmente. Ah, tá. Aham. Eu fui tentar os tratamentos de fertilidade, tirei o DIU, aí nisso não engravidei, demorei. Antes de completar 1 ano eu engravidei e perdi. E aí, não, você engravidou, tenta de novo. Então, só tentar de novo. Perdas acontecem, elas são fisiológicas, não Isso. necessariamente elas vão indicar uma infertilidade. Exato. É muito doloroso ouvir isso. É muito doloroso, mas é verdade, você não vai intervir, né? Aí esperamos mais 1 ano, nada. Aí eu aí a gente tentou um pouco, eu tentei com alguns médicos procedimentos de baixa complexidade, né? Coito programado, tomou tentei, remédio, tomei, fez coito programado. fiz coito programado. E aquilo estava me consumindo psicamente bastante. E um dia, conversando com a Nadine, que é uma médica, amiga da Cassie, que é da área também hoje, Sim. né? E ela me falou assim, por que você não tenta a FIV, né? Se tá tão gastante Difícil. assim. Eu falei, ai não, mas a FIV é muito dolorida. Ela falou assim, tá, mas o que você tá passando não é? Sim. A FIV é o quê? A FIV Só é pra a gente fertilização colocar in vitro. quem não tá... É a fertilização in É a, vitro. a Fecundação. que dentro do fora, laboratório. Só pra Que é o processo me mais complexo. Isso. né? E o outro depois você explica, que eu quero saber, o pessoal quer saber também. Então, e aí nisso foi. Aí antes de fazer a primeira FIV, eu engravidei e perdi. Eu fiz a FIV, não tive embriões. Mas você nem chegou a fazer a inseminação? Ou não passa por Não essa... tinha o critério, assim, o motivo que a Cris precisava de fazer a fertilização era porque ela perdia os embriões. Os embriõezinhos dela não conseguiam continuar o desenvolvimento. Então, a gente precisava encontrar embriões saudáveis que conseguissem continuar o desenvolvimento. Entendi. E num contexto de gestação natural, inseminação ou coito programado, isso poderia acontecer novamente, porque ela conseguia engravidar, mas os embriões Provavelmente por questões genéticas, alterações genéticas, eles não paravam o adiante. desenvolvimento. E aí a gente precisava fazer a fertilização para encontrar esse embrião saudável e colocar no útero. Fazer análise genética, porque hoje em dia isso é possível. Isso é Tem possível. indicações criteriosas, não é uma coisa assim, eu quero fazer porque eu quero fazer. Né? Então, que nem no meu caso tinha indicação, que foi que a gente fez 3 vezes o processo até encontrar um embrião geneticamente viável. Quando eu digo assim, viável é que ele ia viver dentro do meu útero, não é que eu estava escolhendo um filho perfeito. Sim, e tem muito isso, né? Os meus embriões tinham alterações genéticas incompatíveis com gestação. Você sabe que uma vez me perguntaram isso, e eu fui muito sincera, porque eu falava assim, mas se você tivesse a opção de fazer, por exemplo, não tivesse a Mirella e quisesse engravidar de novo, você ia tentar a inseminação? Eu falei, depende, né? Se eu realmente precisasse, por que não, né? Se eu quisesse realmente ser mãe, mas... E ela falou assim, mas e se realmente você tivesse esse embrião que não fosse tão viável e que a probabilidade de vir com uma criança com alguma síndrome, alguma coisa, você ia continuar? Eu falei, não. Não, eu fui bem polêmica isso, tá, gente? Mas é uma coisa minha, é uma coisa minha, porque eu já tinha um filho, eu já tenho um filho, né, com uma deficiência, e é muito pesado isso. Então eu falei, não, então eu não faria, né? Então até antes, fora das câmeras, a Cassie perguntou se considerava o embrião formado já uma pessoa. Foi implantado e não deu uma gestação. E tem gente que considera, a gente não, isso é muito polêmico, né? Isso é tão individual, exatamente. Não sou eu, como médica, não é certo. A lei é individual. E tá tudo bem você querer escolher o melhor embrião, porque eu acho que, gente, a gente não pode ser hipócrita também, que eu acho que todo mundo faria isso. No meu caso, não foi nem o melhor embrião. Foi o único. Mesmo porque quem escolhe o embrião a ser implantado não é o casal, né?
Sim, é embriologista. É embriologista. Uhum. Ela vai analisar o embrião que tem mais chances de evoluir na gestação, não é nem de nascer saudável. Aliás, quando a gente... O contrato lá da análise genética tá lá quase que em letras garrafais. Não é... A gente não tá te dando certeza que seu filho, Sim. sabe? Ninguém pode. É só a contagem. Milagre da vida, né? Exatamente. O que eles avaliam nessa biópsia embrionária é a contagem dos cromossomos para tornar aquele embrião euploide, né? O nome é euploide, que Viável ele pra tem sobreviver. mais chance de implantar e de desenvolver a gestação. E de dar um beta positivo, porque depois do beta positivo, Daí a gestação ela é um outro processo, né? Sim. Aí Você ainda tem que continuar tomando algum medicamento durante a gestação? Quando você faz fertilização? Quando faz a fertilização, sim. Em geral, elas tomam remédio até as 12 semanas, que é quando a gente considera que a placenta assume a produção hormonal e aí consegue sustentar bem a gestação, porque até as 12 semanas está tudo ainda muito, né, no processo de desenvolvimento, mas elas tomam, sim, alguns remédios. É interessante isso, porque eu vejo muita gente falando, nossa, eu fiz inseminação e tenho que colocar as agulhinhas, né, na barriga. É antes? É antes. Mas depois também, não? Se ela tem Se for a enoxaparina, se a causa da infertilidade foi em algum momento a trombofilia. Porque o que eu acompanhava na época que eu trabalhava lá, a maioria tomava depois também. Eu precisei de agulhinhas diárias por causa da diabetes gestacional. Precisei usar insulina todos os dias até a Manu nascer. Então, assim, é por isso que eu falo assim, é muito ímpar, é muito singular, assim, o processo de você chegar no diagnóstico, o tratamento, engravidou, depois de engravidou, como é que vai ser essa gestação, sabe? Sim. E aí de você encontrar um profissional que cuida da sua gestação com o mesmo carinho. Que tem a empatia, né? Sim. E eu encontrei, sabe? Então, assim, o caminho até a Manu foi difícil, mas depois que ela chegou, sabe? Valeu a pena. Você sabe que tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu observo isso na prática, como as pacientes que vivem a infertilidade, pelo menos as que eu presencio, porque o dado da literatura não é esse. A sua amostra está muito boa, mas termine de falar que como, em geral, elas não têm depressão pós-parto. Olha! Mas na literatura é um fator de risco. Vivenciar a infertilidade é um fator de risco para depressão pós-parto. A própria fertilização in vitro é fator. Perdas gestacionais anteriores é fator de risco para depressão pós-parto e é muito comum. O paciente da infertilidade quem ter tem perdas, infertilidade né? teve várias perdas, teve várias frustrações. Mas é um espaço... Eu, assim, puxando a brasa para a sardinha da casa, eu acredito que é a maneira de como vocês conduzir. estão acolhendo essas pacientes. Que lindo! É lindo, é O verdade. trabalho é um trabalho incrível. Mas é diferenciado. Aí, gente. Ela se emociona. Ela se A emociona. gente vai deixar o contato da Kátia. Porque realmente Ai, que a lindo. literatura fala o contrário. Fala, isso é de notório conhecimento. Engraçado, porque assim, é uma vontade tão grande de ter o filho, e é meio assim, não sei se é contraditória a palavra, mas poxa, vai ter depressão pós-parto, mesmo você querendo muito aquele filho. É o que a gente pensa, né? Mas é um fator de risco porque a paciente tem mais ou menos parecido com o medo ali que a Cris descreveu. É um medo tão grande de alguma coisa dar errado diante de tanta frustração que já veio vivendo. E aí elas podem ter um risco maior, mas a gente não vê isso acontecer nas nossas. E graças a Deus. Ai, que lindo graças isso. A Deus, É uma curiosidade minha. Na época que eu trabalhava, eu não sei se mudou isso ou não, mas costumava colocar não só um embrião, claro, no seu caso tinha um viável, né? Mas quando acontece de ter 5, 4,
colocar os 4. E eu lembro Mas é certinho. antigo. Isso não se faz mais. A legislação atual, Nossa, eu tô... ela tá Faz tempo. antigo. Faz tempo. Mas colocava bastante. Colocava. Sim, eu lembro tanto que é no que- contrato você assinava um termo Daí lá hoje de não pode mais responsabilidade. fazer isso. Não, hoje é pela idade da paciente. Até Certo. 38 anos, se você não tem embriões biopsiados, né? Se Uhum. for embriões sem biópsias. Até 38 anos pode colocar 3. Paciente mais jovem que 38 anos pode colocar no máximo 2. E se os embriões forem biopsiados, que aí a gente tem mais certeza da capacidade de implantação, aí no máximo 2, independente da idade. Por quê? Porque a gestação gemelar é de altíssimo Sim. risco para a mãe, para os bebês que nascem, né, muita chance de nascerem prematuros. Então, na lei mais recente, se eu não me engano, foi de 2022. É muito recente. É acho bem que recente. Da época né? das minhas últimas filhas. Uhum. Sim, é de 2022 essa legislação, justamente porque tá tudo melhorando, tá dando mais certo, então os pacientes estão engravidando com a fertilização, então não precisa colocar um tantão de embrião, porque vamos de menos em menos porque a chance de dar certo é grande, e se der certo mais de 2 embriões, é uma gestação de mais Sim. risco, né? Então é por isso. E a inseminação, o que é que a gente deu uma puladinha? Que a gente tá um pouquinho correndo, porque ela tem que sair, gente, daqui a pouco uma cesárea pra fazer. Daqui a O neném pouquinho. pra você. A inseminação é muito comum as pessoas misturarem os dois conceitos, os dois nomes, né? Mas inseminação é quando a paciente tem um fator de infertilidade que a gente considera leve. Ela tem a tuba funcionando, ela ovula e de repente só o sêmen que tá com uma contagem um pouquinho mais baixa. Aí o que a gente faz? A gente faz uma capacitação do sêmen, a gente prepara o sêmen, concentra os melhores espermatozoides, eu pego aquele volume de meio ml e injeto dentro do útero da paciente. Mas o processo de fecundar, o encontro entre o óvulo e o espermatozoide, tudo isso acontece no corpo dela. Ao invés de namorar no dia da ovulação, ela vai no consultório, eu injeto o sêmen preparado, né, capacitado, e aumenta um pouco a chance de dar certo, porque eu E ela tô... precisa usar remédio antes pra estimular a ovulação? Se dá pra fazer com ciclo naturalzíssimo, Acompanha o dá. ultrassom. Porque esses seres humanos aqui conseguem ver mais Sim. ou menos até a hora que a Sim. mulher Que vai vai ovular. E eu lembro disso, sabe? Porque... Aham. Não, e eu lembro disso e eu vou te Sim, falar. É tão delicado que é a hora que E eu vou te falar que assim, não importa, é domingo, meio-dia. Isso, sim. Eu tava lá, celular, Evelyn, no laboratório agora, tem que fazer inseminação. Domingo, meio-dia. Então, gente, agora a gente ficou só com a Cris e a gente vai dar continuidade com o nosso podcast, porque a gente tem muita coisa para perguntar para a Cris ainda, né? Tem uma pergunta aqui, Cris, que eu queria falar. Qual foi a coisa mais surpreendente ou inesperada que você descobriu sobre o processo, né, ou durante o processo, que ninguém te contou, você não sabia antes, mas que depois de tudo isso, você gostaria que as tentantes soubessem, ou quem está pensando em fazer soubesse? Olha. Eu acho assim que a própria infertilidade foi uma grande surpresa, né? Porque nunca me imaginei infértil. Que é aquela questão de que a gente estava comentando, de que a gente não recebe uma educação para fertilidade, né? De a gente ter noção, assim, como é que o nosso corpo funciona, que sinais que ele dá, quando procurar, quando não procurar, que isso pode acontecer com você. Então, a gente não tem isso, né? Mas depois que eu já me descobri infértil, a coisa, assim, que mais me impactou foi que não há garantias. Né? Ninguém vai poder te dar uma garantia de que aquilo vai dar certo naquele momento. Entendi. Mas que isso por si só não é motivo para você não encarar o processo. Que lindo. Né? Vale a pena, né? Então... Mesmo que demore, como foi o seu caso. Mesmo que demore, né? Então, assim, hoje, quando eu vejo uma mulher que está tentando engravidar, eu falo,
muito para ela assim, ó, pode ser que não seja do jeito que você imagina ou quando você imagina, mas persista que vai dar certo. A maternidade vai chegar para você. Então pode ser que ao longo da jornada ela tenha que ressignificar, repensar, recomeçar algumas questões, mas vai dar certo. Vai dar certo. Vai E dar nunca certo. é, né? E nunca é Que como a gente lindo. imagina. É lindo. Eu acho que a maternidade a gente que, né, já tem filho, Sim. Aham. ela nos pede isso o tempo Sim. todo, né? E tudo que você falou até agora, desde o diagnóstico, você falou lá atrás, até ressignificar a maternidade, ressignificar durante o processo, eu trago muito para mim, para minha realidade, né? Que é a realidade de mãe atípica. E todo esse processo a gente também passa, porque a gente não perdeu o filho, mas perdeu o filho esperado, idealizado. Sim. E aí você também perdeu filhos, né? Teve Sim. abortos, infelizmente. E você passou por lutos. E a gente também passa por luto. E quando eu descobri isso, pra mim foi uma libertação, porque eu achava que eu era péssima mãe. Que eu ficava triste. Por que eu fico triste com o meu filho? Por que eu estou passando? Por que eu estou sentindo isso? Aí a culpa vinha de eu estar sentindo isso. A gente é permeado Não, culpa. pelo amor de Deus. E aí, assim, depois que eu descobri que não, olha, você não enterrou seu filho, mas você enterrou o seu filho que você sonhou, né? Você perdeu aquele filho, você vai ter que ressignificar a maternidade, você vai ter que aprender a ser mãe. Tudo bem que era o primeiro filho, não sabia ser mãe, mas enfim, é uma maternidade diferente. E quando você fala isso, me emociona muito, porque eu trago muito pra mim, né? A gente pensa muito nessa fase, né, da nossa vida. E que lindo, eu adorei que você falou, é muito importante mesmo as mães terem, saberem que não é um processo fácil, Isso. né, que não vai chegar lá e de cara engravidar, né, e é difícil. Parabéns pela sua... E eu acho que isso vem da importância de espaços e momentos como esse, em que se fala, Sim. né? Porque talvez as mulheres tenham essa noção de que engravidar é fácil, Sim. né? O que é natural, né? Sim. Engravidar. Que a gestação vai ser tranquila, e a gente sabe, né? Que o bebê vai nascer exatamente como ela idealizou. Uhum. Né? Aham. Que Então, o parto vai ser que o parto tranquilo. vai ser, que a primeira infância vai transcorrer, ok? Sabe? A gente tem essa inocência mesmo, sabe? Aham. Então, eu acho que espaços não que colocam medo, mas que Traz pra vida real, né? É a fala vida assim, ó, real. E se tudo isso acontecer contigo, dá pra... A gente sobrevive? Vai, as coisas vão funcionar, entendeu? Aham. Né? Não é porque aquilo aconteceu contigo e que tá muito difícil hoje de dar conta disso, que você não vai dar conta. É porque às vezes hoje eu vejo as pessoas não querem frustração de nada, não querem frustrar por nada. Não querem E como é frustrar. difícil Elas você querem... passar por uma frustração, é doloroso. E elas querem resoluções Imediatas. Então elas contam com a ciência pra pular resolver. isso. Resolver. Não pra dar conta, mas pra resolver. Exato. E eu confesso que quando eu fiz a minha primeira FIV, né, a primeira fertilização, e eu não consegui embriões, eu fiquei chocada. Como assim, né? Eu tô fazendo um tratamento de ponta, super ultra tecnológico, e custa dinheiro bom. Sim. Aham. E não me deu nenhum embrião, sabe? Foi uma surpresa, sabe? Depois a gente vai estudando, a gente vai entendendo, sabe? E acolhendo o processo conforme ele vai acontecendo. Aí a grande dificuldade é você se fortalecer para dar conta do processo, né? Porque quando você entende que vai ser um processo, Sim. aí você fala, não, agora eu tenho que buscar meios de estar forte e dar conta de atravessar. E qual que foi os seus métodos? Foi... Não sei se você quer compartilhar também, mas... Foi tão assim... Tão na hora, tão... Não, foi tão Foi uma descoberta também? Foi tudo que você mandasse eu fazer, eu fazia. Você nem sabe o que deu certo. Aquele negócio. Mas foi tudo coisa muito boa. Sim. Então, assim, me enfiei de cara em atividade física, que era uma coisa que eu era super sedentária. Ai, que legal. Comecei a cuidar da minha alimentação.
Isso era a causa da infertilidade? Não sei, mas mal não faz. Sim. Psicoterapia. Isso que você é psicóloga, Isso que eu né? sou psicóloga. Eu fui estudar, nesse meio tempo, eu fiz um curso de formação em psicologia perinatal. Legal. Que legal. Hoje você desculpa, Uhum. você acompanha mães hoje? Não. Não. Eu hoje sou mãe e filha. Uhum. Eu trabalho com meu pai nos negócios da família, sabe? Mas em algum momento quero voltar. E você tem interesse em acompanhar mães? Sim. Porque que nem o nosso Acho que é podcast. estopando na sua vida, né? Igual a Cassie, né? Porque assim, o podcast surgiu pra gente tentar conversar e conhecer e também trocar figurinhas com outras mães que passam pelo que a gente passa, e automaticamente a gente se autocurar naquele momento, né? Porque que nem a gente conversou, falar cura. E às vezes a gente estar acompanhando outra pessoa pelo processo que você já passou, também vai te libertando de algumas coisas que você ficou, sei lá, na sua cabeça no passado. E por mais que o profissional desenvolve uma questão técnica na hora que ele vai atender um paciente, ele ter tido a vivência desperta, com certeza. Empatia, solidariedade, né? Não que um outro não possa fazer. Sim, mas é diferente. Mas às vezes tem uma química diferente, com certeza, com certeza. Eu até falo assim, qualquer pessoa que passa por algo que você passa já tem um outro entendimento, uma outra visão e te dá um suporte diferente. Isso. Pode ser até um pediatra que já é mãe, já é pai, talvez te dê uma atenção ou te dê um encaminhamento um pouco diferenciado do que aquele que ainda não é pai e mãe. É bem isso, acho que a experiência por si só não te capacita tecnicamente a atender, mas é um diferencial. Sim, com certeza. Isso. Com certeza. Eu tenho isso pra mim também. Você não chegou a congelar ovos? Não, porque mais ou menos pelo que eu entendi, eu já queria engravidar logo, assim, né? Entendi. Então, a gente captou os óvulos e imediatamente já fez a fertilização. Já colocou lá o espermatozoide e o que eu congelei foi embrião. Porque eu não, por alguma questão hormonal, eu não poderia implantar o embrião próximo da data da coleta. Eu congelei. Mas você congelou naquele período para esperar o momento certo. Isso. Não foi para fazer a biópsia também, né? Então eu mandei pra biópsia. E aí, tanto que o embrião que eu implantei ficou congelado 60 dias. Isso era uma coisa que eu trabalhei com isso, mas eu não vivenciei essa parte do congelamento, então não tenho como falar. Mas isso era uma coisa que eu queria, e é uma curiosidade muito minha. Como você congela uma coisa e depois descongela? Como que aquilo continua, né? E acho que tem histórias de embriões que ficaram congelados por décadas. Anos. Meu Deus. Sim. Décadas, Eu lembro. E nasceram bebês saudáveis. Sim. Caramba, a medicina é muito legal, né? E eu acho que o congelamento, ele tem as indicações, acho que para casais ou talvez para mulheres que querem adiar a maternidade. Porque acho que tanto o desenvolvimento da pílula, dos métodos contraceptivos, como hoje em dia a tecnologia de congelamento de óvulos, ela dá uma autonomia para a mulher decidir quando a maternidade cabe na sua vida. Sim. Sei lá, acho que o momento ideal, não sei se tem um momento ideal. Não tem. Se a gente for esperar o momento ideal, a gente não tem filho. Não tem filho. Sim. A gente nunca tá pronta. Não. Mas biologicamente, esses dois grandes avanços da medicina, da ciência, acho que trouxeram essa autonomia e essa liberdade. De poder de escolha. De poder escolher. Só que é aquilo que a gente falou antes, né? A gente ainda precisa ser educado para isso, né? Então, quando, como, onde... Ainda nesse século, não é preconceito, mas assim, ainda há uma
Barreira. Uma barreira e as pessoas ainda ficam um pouco impressionadas. Nossa, mas você congelou seus óvulos pra quê? Às vezes a pessoa vai querer ter filhos futuramente e ainda existe isso, tipo, congelou seus óvulos, nossa, que absurdo, né? Tipo assim, existe ainda, que eu sei, porque eu passava por isso lá dentro, né? De mulheres que iam lá para congelar óvulos, porque não queriam ser mães agora e já estavam com seus 39 anos, 40. E eu achava um absurdo, porque até onde eu sei, não sei como é hoje, gente, mas você pagava uma mensalidade por mês para deixar seus óvulos congelados. Eu acredito que ainda Sim. paga, Ainda e paga, paga, né? por embriões também, se você tem embriões. E eu lembro anuidade. que teve até uma certa discordância na época, entre os pais dessa moça, que elas falavam assim, você vai ficar gastando dinheiro pra isso, mas você já tá há 40 anos, você vai querer ter filho com 50? Sabe assim, então não entrava. Vai querer. Então assim, é uma escolha que, claro, é bem polêmico, tudo né, nessa, mas assim, é uma oportunidade que a gente hoje a medicina dá para aquelas pessoas que acontece alguma coisa na vida que não vão poder ter filho naquele momento e acabam tendo depois, né? Por exemplo, teve um caso também do marido, ele se acidentou e ele ficou não tinha mais, não mexia mais para baixo, enfim. E aí eles eram novos, mas eles não estavam querendo ter filhos naquele momento, até pelo fato dele estar acamado e tudo, mas, né? Ela não queria engravidar, mas ela queria engravidar. Então eles fizeram, congelaram embriões, né? Foi bem difícil, porque quase não tinha espermatozoides viáveis. E eles congelaram, não sei se hoje eles são pais ou não, mas eu achei fantástica essa possibilidade, né? Até porque futuramente ele poderia não ter mais espermatozoides, né? A medicina falava que provavelmente ele ia parar de produzir, então ele tinha que, ou ele tinha que ser pai naquele momento, ou ele podia congelar. Na minha formação em psicologia perinatal, um dos módulos era sobre preservação de fertilidade, né? E os motivos, eu não posso falar da técnica em si, mas dos motivos, tem muito isso, né? A mulher adiar por questões de trabalho, de carreira. Famosos fazem muito isso, né? Não encontrou o parceiro. Sim, também. Quer ser mãe, mas ainda não encontrou um parceiro que ela julgue capaz de ser o pai do filho. Mulheres que necessitam passar por procedimentos invasivos, né, quimioterapias, radioterapias, que pode vir a prejudicar a fertilidade, então acredito que são candidatas, né? Hoje em dia é um procedimento, acredito que um pouco mais acessível, ele ainda é de alta complexidade, né? Mas eu acho que deve, em termos de grana, deve custar o que custa uma grande intervenção estética, não sei, talvez um silicone, sabe? Eu não faço, eu acho também. Eu acho, sabe? Porque, assim, é óbvio que não é acessível a todo mundo, né? Não tô dizendo isso. Mas eu acho que para uma gama de mulheres, em termos financeiros, já tá se aproximando ali, e você sabe que vai numa linha, assim, que às vezes a pessoa quer tanto ser mãe, tanto ser pai, que começa a dar problema no relacionamento entre o casal. Sim. E eu tô falando isso porque teve pacientes assim, né? Um caso específico deles venderem carro, venderem moto, para fazer financiamento, para investir na inseminação artificial e não conseguir. E eles se separaram. Então, existem casos assim, infelizmente, né? Ainda mais assim, há 12 anos atrás, quando eu trabalhava, que nem até a lei, né, mudou, que nem a Cassi falou, então já devia ter... Vai evoluindo. E assim, provavelmente os procedimentos devem ter melhorado muito. Então era um risco muito grande. Então quando você falou assim, que o que mais te deixou assim, angustiada era que não tinha certeza,
né, de que ia dar certo, e tem todo aquele processo financeiro, mental, né, espiritual. E a gente queria saber também como foi para o seu marido, né? Como foi para ele você viu que para ele também foi um processo dificultoso? Ou como foi? Como que foi para o homem, né? Foi. É como a Cassi falou, né? A infertilidade, ela é do casal, né? Uhum. Pode ter um fator masculino, um fator feminino, um fator de ambos, mas se o fator é de um ou de outro, é o casal que não consegue Sim. ter o bebê. Então, o casal entra no tratamento, ou pelo menos deveria, mesmo que o fator seja, por exemplo, só feminino, mas o homem fazer parte do processo. E ele não chegou um período e falou assim, Cris, vamos desistir? Não. Eles foi parceiro. Assim, porque como eu fiquei com a maior carga física, né, de dieta, a gente estava tentando melhorar a qualidade de óvulo, né, então dieta, suplementação, atividade física, exame, os próprios, a estimulação ovariana, né, era no meu E é uma corpo, carga hormonal, né, tremenda em você, né? Ele era muito parceiro, assim, sabe? Então, quando eu desanimava, ele sempre, não, mas se você quer tentar de novo, a gente vai tentar de novo, sabe? Mas eu vejo, assim, que é doloroso também, né? E você nunca pensou em adoção? Não. Eu queria outro filho do meu ventre, assim, sabe? Gente, nada contra. Não. Sim, é uma claro, não é. Sabe? Sim. Esse questionamento foi pra terapia várias vezes. Eu tô te perguntando porque provavelmente você deve ter ouvido essa pergunta. Não só ouvi, como me questionei. Me questionei, assim. Falei, gente, será que... Não. Eu quero a experiência de gestar novamente, de parir. Sim. Sabe? Eu não acho que isso me faz mais mãe. Sim. Não. Mas são todas maternidades. E eu acho que é muito importante um casal que entra para adoção ter muita clareza do que eles querem, né? Sim. Porque aquela criança adotada não tá ali para satisfazer aquele casal, né? Sim. Então, acho que o casal tem que ser muito transparente com os seus desejos conscientes e inconscientes, né? Para não fazer daquela criança o bode expiatório das suas vontades. Então, acho que nisso, por isso que eu tenho até um pouco de orgulho em falar assim, não, eu acho que a adoção não era para você. Não era para minha configuração familiar. Que linda ser essa maturidade, porque às vezes as pessoas não têm essa ideia, né? E acaba indo adotar e... às vezes não era aquilo que elas esperavam. Ou então demora muito pra também adotar, porque às vezes a pessoa que quer realmente ter um filho e nunca teve, quer um bebê. E é difícil aqui no Brasil de conseguir um bebezinho. A minoria das crianças disponível para adoção é mais uma frustração. Isso, então assim, eu na verdade, gente, ter filho, independente da via de parentalidade, é uma decisão muito complexa e muito séria. Que bom seria se todo indivíduo tivesse a oportunidade de refletir antes de ter o seu filho, né? De ter esse encontro com o seu desejo, com os seus não desejos, e aí ir em busca dessa via de parentalidade. Porque não é raro a gente ter pessoas que não nasceram para serem pais e para serem mães. E é bom a gente ter essa consciência. Sim. Porque, na verdade, eu sou bem sincera, sou bem aberta de falar isso. Eu não queria ter filhos. Não na época que eu estava, né? E nenhum dos dois. Porque o Miguel, ele veio numa época que eu estava no meio de um doutorado, indo para fora do Brasil. E veio, e aquela foi minha primeira, foi minha primeira frustração com a maternidade. Eu já não queria, naquele momento, fiquei, meu Deus, ser mãe. E a Mirella veio depois de uma maternidade atípica, morrendo de medo de acontecer alguma coisa. Então foram 2 gestações. Mas isso não impediu de eu ser aquela mãe que eu acredito que eu seja uma ótima mãe, né? Mas tem pessoas que não querem mesmo. Eu acredito que a gente consegue ressignificar. Sim. Dificuldades para entender eles estão ouvindo a gente. Antes foi o meu, agora é o dela.
Vocês querem participar do podcast? Né? Vamos pôr o microfone. A gente tem essa capacidade de ressignificar porque nós somos humanos e os humanos trabalham com signos e com signos, eu digo assim, com imaginário. Então a gente consegue. Sim. Mas tem gente que não quer e que fala assim, não cabe, não quero. Ok, gente. Sim, né? tudo bem. Ok, sabe? Eu acho que deve ser muito doloroso uma mulher que não quer um filho ter que ter um filho, sabe? E você se questionava nesse sentido? Tipo assim, nossa, tanta mulher que não quer ser mãe, tá tendo filho e às vezes acaba abandonando, acaba não, né? E você quer muito ter filho e não consegue. Você se questionava? Não nesse sentido. Meu questionamento era mais assim de... por que eu quero tanto, né? Qual é a hora... Eu me perguntava com muita frequência a hora de desistir, né? Sim. Nunca cheguei nesse ponto de querer desistir, porque na minha cabeça esse filho já existia. Eu só precisava fazer um jeito de chegar. Uau. Ai, que lindo! Na minha cabeça. Mas é uma mentalidade que não é todo mundo que tem essa clareza, né? Tipo assim... às vezes eu não sei, mas eu quero, mas eu não sei, entendeu? Isso. Aí, assim, na minha cabeça eu precisava encontrar um jeito. Não que ele existia. Na minha cabeça... A chamada lei da atração, né? A Manuela existia. A Manuela existia. A Manuela, que eu nem sabia que era Manuela, né? Podia ser... Sim. Manuel. Eu precisava fazer ela chegar até mim, eu chegar até ela. Só que no começo eu achei que esse processo seria fácil. Fui descobrir que não era, e foi aí que eu precisei, ao longo do caminho, me adaptar, né? Mas, pra mim, desistir não entrava na minha cabeça por causa disso. Eu falei, eu não posso abandonar meu filho que tá em algum lugar. Eu preciso fazer, eu preciso chegar até a maternidade que você falou que começa antes já, né? A maternidade começa no desejo, Sim. né? E o que você acha que você fez, ou sei lá, alguma coisa que foi diferente, que chegou o momento que deu certo? Porque foi 4 anos, né? Lutando e de repente você deu certo. Você acha que você fez alguma coisa diferente, que aquilo influenciou ou não? Foi ao momento? Eu acho que foi o momento. Eu penso assim que não foi quando eu queria, não foi quando eu queria, não foi do jeito que eu queria. Eu falo que eu aprendi 2 coisas com as minhas 2 filhas, né, cada uma no seu momento. A Estela, a mais velha. Ela tem quantos anos hoje? Hoje tem 12. E a Manuela tem 1. Tem 1. Ai, gente. A Estela me ensinou que eu não controlo tudo. Né? Então, a Estela veio, assim, pra tirar aquela ideia de uma mulher super poderosa que tava com o egocentrismo, sim. A Estela veio e falou assim, mamãe, você não vai dar conta de tudo, não. Vai soltando os pratinhos aí. A Manuela veio pra me ensinar que eu não controlo nada. Realmente. Só pra tirar a prova real. Então, assim, uma me ensinou que eu não controlo tudo, mas eu ainda achava que algumas coisas eu controlava. Dava pra dar certo. E a Manu veio pra dizer assim, você não controla nada. As coisas vão acontecer quando tiverem que acontecer. É algo de uma ordem superior, que cada um chama do que quiser, de Deus, do universo, do destino, né? Sim. E isso foi muito libertador, assim, quando eu entendi que não estava sob o meu controle, que eu precisava confiar em médicos, eu precisava confiar no divino, e a Manu teve um processo. A Manu, para mim, ela teve uma questão espiritual envolvida, mas que não dependia de mim. Isso é libertador, gente. Porque a gente livra a gente da culpa. Com certeza. E o que foi espiritual pra você? Eu sou... Na minha adolescência, eu era muito devota de Santa Teresinha. Minha família é católica, né? E foi, né? A gente cresce, eu, pelo menos, me afastei um pouquinho, né? Nunca perdi a minha fé, nunca deixei de ser católica, mas me afastei um pouquinho. Aquela fase jovem, né? E o processo de infertilidade me fez voltar,
até para suportar, não porque eu queria um milagre, mas é para suportar o processo. Eu achei importante. Eu estava cuidando do meu corpo, da minha mente, eu precisava cuidar do meu espírito também, né? E aí eu fui cuidar disso. Enfim, a gente implantou o embrião em janeiro e não deu certo, né? E em fevereiro, as relíquias de Santa Teresinha vieram a Sorriso. Eu lembro. Vieram visitar Sorriso. Fazia poucas semanas, acho que umas 3 semanas, que eu não tinha dado certo a implantação do embrião. E eu fui até as relíquias, né? Levei 2 rosas, uma para mim e uma até para uma amiga minha que estava passando pelo processo. Mas eu não fui pedir um bebê, né? Não fui pedir que ela intercedesse por um filho. Eu fui pedir que ela acalmasse meu coração. Que se não fosse para ser, sabe, que ela que eu te não desse ia desistir, sabedoria. mas que ela me desse sabedoria e conforto. Eu tava tão desgastada que eu queria colo. Sim. Sabe? Então eu fui pedir essa intercessão. E eu engravidei naquela semana. Caramba! Olha! Porque a gente estava fazendo acompanhamento com ultrassom. Que testemunho lindo. Então, assim, eu realmente engravidei na semana que as relíquias de Santa Teresinha estavam aqui. Aí, no parto... Você devia estar mais leve, mais assim, né? O espírito. Eu né? acho que foi a palavra final de... tudo bem, eu entendi. Que eu não controlo. Que eu não tenho... Entendi. Não tenho como controlar isso. E quando eu me entreguei, veio esse conforto. Assim, foi, tanto que deu o quê? Uns 15, 20 dias até saber que eu tava grávida, né? Foi muito tranquilo, assim. Eu realmente desliguei. Aí quando eu descobri a gestação, que daí veio o medo, né? O medo de perder, foi no dia 1º de março. E Santa Teresinha, para quem faz a novena de Santa Teresinha, ela diz que você vai receber uma rosa para dizer que o seu pedido vai ser atendido. Sim. Eu não fiz a novena, mas eu continuei rezando e tal. E no dia 8 de março, Dia das Mulheres, a minha cunhada apareceu lá em casa com uma rosa e falou assim, eu senti no meu coração que eu precisava trazer uma rosa. Ai, meu Deus, que lindo, gente. Sim. Então, assim, gente, pra mim, assim... Tudo confirmação. Aí aquilo já me deixou um pouquinho mais calmo, mas assim, é aquela coisa, né? A fé, a gente acredita, a gente é humano, né? Com certeza. Mas então, assim, pra mim, a Manu teve toda essa questão espiritual. Tanto que eu pedi pra ela ser batizada na capela de Santa Teresinha. Que lindo. Né? Tudo em honra à intercessão dessa santinha. Então, para mim, essa questão espiritual foi importante, foi relevante. Acompanhamento psicológico. A questão, o estresse atrapalha para engravidar. Isoladamente, os estudos mostram que uma mulher estressada pode engravidar. Não é o estresse que é causa da infertilidade. Mas ele é o ajuste fino, a cereja do bolo. Quando você está tentando as outras coisas, manejo de estresse é relevante. Sim. É importante. Sim. Entendeu? Então, ele não causa infertilidade, mas ele impacta. Né? Então, dificulta. Isso. Né? Então, a psicoterapia para mim foi medicação. Precisei de medicamento para dormir melhor. Qualidade de sono é super importante para a manejo de estresse oxidativo de corpo, isso interfere em qualidade de óvulo, então dormir bem, praticar atividade física. Então, assim, a gente não é educado para isso, né? Sim. Vem isso, não. Sabe? Então, assim, isso não, aqui eu falo, não impede. Uma pessoa que come mal não vai engravidar, não é isso. Mas num contexto, todas essas coisinhas podem fazer diferença. Sim. Que são questões que a gente vai aprendendo com a vida mesmo, né? Porque a gente não aprende, a gente aprende mal e mal a sexualidade na escola, mas ninguém fala, aprende as síndromes, algumas coisas podem acontecer, mas ninguém fala assim, olha, você pode ser mãe de uma criança deficiente, você pode não ter condições de ter filho, e aí você vai precisar procurar ajuda, né? E aí, quando a gente
se vê... Eu não sei hoje como que é nas escolas, né? Eu falo que a gente é da década de 90 ali. Então, assim, a gente fica desesperado quando a gente debate uma coisa que a gente não conhece. E a gente fica sem rumo. Quando a Cassi falou pra você, você é infértil, ou não sei se foi isso que ela te usou, né? Mas como que foi pra você receber isso? Tipo, como assim? Eu tenho um filho. Sim. É bem isso. Não. Tipo, você tá doida? Não. Acho que eu vou... Peraí que eu vou outro médico. Eu acho que a gente não tá preparado, a gente não quer saber. Acho muito interessante você falar da questão da deficiência, da pessoa com deficiência, porque realmente a gente não imagina, Sim. né? Uhum. E uma coisa que eu aprendi, que eu trabalhei um tempo com no Renascer, vocês conhecem, que é a clínica pública de fisioterapia que atende... Eu já ouvi falar, mas não atende conheço. algumas deficiências físicas, principalmente. E a gente sempre tem a noção, assim, a expectativa de que o filho vai nascer normal, né? Sim. Não, mas E lá a gente vê crianças, a deficiência ela ronda todo mundo, né? Você hoje não é, Sim. Você não tem, mas você pode ser. vir a ter, né? Então eu acho que a gente desconstruir essa ideia de que a gente tem controle. Com certeza. Olha, a gente... que fala interessante. Mas a gente nunca tem controle de nada. Só que isso é muito difícil a gente remoer, sabe? Assim, ou internalizar. Não, é bem isso. Não, e eu não estou dizendo que isso seja assim, uma coisa assim que é fácil de fazer. Mas é como a gente começa a ter algumas sacadas a partir do momento que a gente se depara com histórias e convivências. Que eu não tinha isso antes de trabalhar neste lugar, sabe? Então, por isso que volto a dizer, espaços de divulgação, de fala, de conversa são extremamente relevantes e importantes. Que legal. Sim, e é engraçado que, assim, mesmo eu, vou falar por mim, sabendo, né, que tem pessoas com deficiência, né, então, a gente não espera que vai acontecer com a gente, né, de qualquer forma, a gente não acha que vai pegar BR, pode se acidentar e ficar paraplégico, enfim, e a gente vive muito assim. Tudo bem que se a gente vivesse paranoico, também a gente não ia fazer nada. Mas assim... Mas ele nunca sabe o que vai acontecer, É importante a gente ter o respeito, a empatia e, sei lá, de alguma forma acolher essas pessoas que estão passando por isso. E sabe quando isso é relevante? Porque a gente tem uma natureza meio que egoísta, assim, né? De tentar defender o que é nosso. Com certeza. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Sim. Mas quando você entende que a infância, a deficiência, né, a neurodivergência, a velhice, ela é uma questão do coletivo, ela permeia a todos, ela faz com que a gente, mesmo não estando naquela condição, lute por direitos, por acessibilidades, por políticas, né? Então, assim, minhas filhas hoje não têm nenhuma limitação, nenhuma deficiência. Eu não tenho. Mas quem garante, entendeu? Então, assim, por isso que o mundo, todo mundo, né? E talvez, e eu acho que isso vale também para as questões, por exemplo, da infertilidade. Sim, né? claro. Eu não tenho, né? Eu não tenho, não sou infértil, mas... eu posso vir a ser, a minha próxima gestação pode não acontecer. Eu achei, eu nunca tinha ouvido isso. E olha que eu trabalhei com isso, mas eu nunca me deparei com um caso assim de alguém que já tinha filho e depois virou infértil. Claro, tirando os casos que aconteceu alguma coisa. Ou então caso que você troca de parceiro, né? Ou teve câncer, como você falou, enfim. Mas assim, por nada, teoricamente, né? Foi realmente você uma novidade pra mim, assim. Interessante você falar a sua história aqui. Obrigada. Obrigada, Cris. Nossa, foi. Mas foi incrível. Capaz. Não, foi lindo cada depoimento. E a gente gosta de falar, gente, de mulher, né? E a gente... Ai, falar de maternidade é muito gostoso. A gente se encontra. Você quer falar alguma coisa para as tentantes que estão nos assistindo? Você, não sei, deixar
Uma mensagem? uma dica ou algo que você não falou Quer ainda? compartilhar? Eu acho que é reiterar aquilo que eu disse antes, de persistirem, né? Um dos maiores motivos dos tratamentos de fertilidade não darem certo é porque se desiste, Sim. né? Então, acho que cada mulher, cada casal, né, ser muito honesto, analisar as suas poupanças financeiras, psíquicas, físicas, encontrar uma boa equipe. Financeira. Então, assim, você ter uma boa... analisar, né? Contabilizar suas reservas financeiras, psicológicas, Entendi. físicas, encontrar uma boa equipe que você possa discutir isso e tentar de novo. Tentar de novo, de acordo com suas possibilidades, né? Perfeito. Lembrando que a gestação é uma via de parentalidade, você pode ressignificar isso. E se for o caso, tenha a adoção, né? Mas aí você tem essa maturidade, né? Você não tá indo para adoção para tapar um buraco, sabe, né? E tudo isso é possível. Pode ser trabalhado, né? Pode ser trabalhado. E a gente não faz isso sozinho. Olha. A gente precisa de profissionais e de pares, de pessoas que passaram por situações semelhantes. Perfeito. Sim. Que lindo! Você encontrar a sua tribo, vamos dizer assim, é a melhor coisa que tem. Isso. Você, não que as outras pessoas não te entenderiam, mas obviamente quem passou o que você passou, com certeza. Entende mais. Não significa que as outras pessoas não possam ser empáticas, não possam cuidar de você, mas é um cuidado diferente. Com certeza. Então é isso, vivenciar o processo com cuidado, né, sendo cuidado e nunca sozinho. E não ter medo também de enfrentar na hora que achar que tá demorando para ser pai, né? Demorando para engravidar. Não tentar correr atrás, assim, sem o medo de ai, nossa, eu vou ser infértil. Eu falo isso porque pela questão de deficiência, né? Tem muitos pais, às vezes, que falam assim, meu filho não tem nada. Mas, às vezes, quando vai buscar mais cedo um tratamento, é muito melhor. Então, assim, só que a gente fica realmente com essa tensão, né? Que nem a Cássia falou, que às vezes tem pessoas que nem dormem até chegar ali no consultório. Mas eu acho que esse é o primeiro passo de uma mudança incrível que você pode ter na sua vida, né? E enfrentar, não tem outra, né? Ou você pode ir lá e falar assim, não, realmente não tem nada com você. E você pode chegar lá e falar, não, realmente a gente tem que fazer um tratamento. E graças a Deus tem os tratamentos, né? Tem aquele sorriso. E graças a Deus tem agora, graças a Cassi. Tem sorriso. Pelo menos uma boa parte do tratamento pode ser feito aqui. Acho que é isso. Isso. Que incrível. Obrigado, gente. Obrigada pela partilha. Imagina, seja sempre bem-vinda. Não convida não também. É isso, né? Vamos finalizando o nosso episódio com muito certeza. carinho. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Gostado. E até a próxima, Nos gente. acompanhem, curtem, manda. E deixar um recadinho para vocês duas, para Cassi também, que voltarem novamente aqui para contar mais histórias. Obrigado, viu? Tchau, gente. Tchau.